É legal. Não, o cenário... Estádio. O cenário tá bom, não tá bom o cenário? Se fosse a 25 e antes do Arnaldo sair de férias, seria outro modelo o jogo, né? Seria outro olhar. Você tinha o Palmeiras bem e o Flamengo capengando, deu umas enroscadas. Mas agora não, de fato, jogando no Maracanã, em casa, todo mundo jogando bem. O time emendando uma sequência de jogos, ganhando, porque desempenho é outra discussão, tá? O desempenho do Flamengo contra o Atlético Goianiense é a questão do protocolar. Jogou só o que precisava, ganhou o jogo. Sabemos que não funciona assim no futebol, né? No jogo contra o Vitória, que é um time bem ruim, foi ganhar o jogo lá no final, tudo bem, fora de casa, Barradão, não é fácil. Um time que empatou ou perdeu do Cuiabá. Empatou com o Cuiabá. O Cuiabá perdeu do Fortaleza. Exato. Então, assim, não é uma... Pra mim, se você olhar para esse jogo, claro que não representa, não tem nada a ver. Mas me lembra muito 2021, né? O Flamengo chega com 8 ou 9 jogos sem perder. O Palmeiras chega depois de uma sequência de ter perdido o estadual para o São Paulo, Defensa e Justiça, eliminado pelo CRB, e chega com o Campeonato Brasileiro já sem chance de ganhar, para um jogo em Montevidéu. Então, dentro do Palmeiras, este confronto está sendo tratado dessa forma. É um jogo de Copa, não esperem o Palmeiras bailarino marcando alto, que isso não vai acontecer. O Palmeiras vai tomar cuidados defensivos, né? Mas também tem uma outra coisa, se ficar o tempo todo lá atrás é um problema contra o Flamengo, né? Então, o Flamengo é sim favorito, tem mais possibilidade de ganhar este jogo, ainda tem um confronto, mas eu sinto um pouco assim, cara, que dentro de uma pequena parte assim da torcida do Palmeiras, que são os amendocrens, né, que é esse amendoim derretido e tal, que existe uma certa desconfiança com o trabalho do Abel, com os jogadores, qualidade dos jogadores, né? Porque sempre na avaliação dessa pequena parte, né, o outro é melhor, sempre. Sempre o outro é melhor, o outro é muito melhor, o outro joga muito mais. E é óbvio, depois de 3 derrotas e 1 vitória em 4 jogos, é até natural que o cara pense um pouco sobre isso. Mas não dá, imagino eu, para esquecer o que esta comissão e esses jogadores, pelo menos 9 deles ou 10 deles que estiveram e estão aí desde 2021, já fizeram pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, essa é uma questão importante, de você olhar o que um time é capaz de fazer, da onde está o outro time, o que ele faz normalmente, que é o Flamengo, com os resultados que tem tido e desempenho nem tanto. Então tá tudo nesse primeiro jogo aí no Rio de Janeiro. Aquilo que o Abel falou no vestiário, claro que gerou muito incômodo. O fato disso vazar para mim não é de graça, entendeu? Porque esse tipo de conversa já deve ter acontecido milhares de vezes dentro do vestiário, não só do Palmeiras, mas de outros clubes. Mas vaza, imagino, quando o clube queira que vaze, né, para dar uma mexida no ambiente. O Murilo não viajou porque vai acompanhar o nascimento do filho dele. O Estevão não tem condições. Então já são mais 2 desfalques para o jogo. Eu não espero nada de novo no Palmeiras, nenhum twist carpado do Abel. É Marcos Rocha e Mike na direita, Felipe Anderson. Quando o Massa fala, já põe o campo. Só a última coisinha do Flamengo, o Bruno Henrique não deve ainda ser relacionado, não deve jogar por causa da condição, e o Carlinhos está suspenso. Gabigol é o atacante. Perdão, suspenso não, jogou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu. Isso. Então o Gabigol é o atacante do banco. Vira o cara muito importante, porque meio que é ele que tem ali na frente, a hora que precisou, cansou alguém e tal, ele vai ser certamente muito usado. Bom, tá aí o campinho do Palmeiras. Fala aí, Márcio, você estava falando sobre a escalação já do Palmeiras? Já pulei do Flamengo pro Palmeiras. Bom, o Everton vai pro jogo, para mim vai o Marcos Rocha, Gomes, Vitor Reis e Vanderlan, para mim é isso. Aníbal, Zé Rafael Veiga, Felipe Anderson e na direita ali o Mike. De 9 eu não sei, eu tenho dúvida se ele vai com o Flaco. Na direita o Mike é onde? No Dudu? Você acha que não vai o Dudu, então? No Dudu, não vai o Dudu. Tá. Mike, para mim vai obra de laterais. Isso. E de 9, eu tenho dúvida se vai o Rony ou vai o Flaco. E não adianta o torcedor
tirar os cabelos igual o Massa brinca, o Mike, o Dudu, não tem comparação. É outra coisa, é outro tipo de jogo, ele quer outra parte tática, não é jogador por jogador, né? Não é o pontinha para... Ah, sim. É que se o torcedor falar, pô, ele vai pôr o Mike, ele é maluco, não é Mike versus Dudu. É o que o Mike faz versus o que o Dudu pode fazer para a equipe, coletivamente. Se você olhar para aquilo que tem o Flamengo do lado esquerdo, né? Que é o Cebolinha e o Ayrton Lucas, que é um Nelore, né? Vamos ver o Vitor Reis falando sobre esse confronto aí. Vitor Reis que tem jogado bem, né? Muito. Vamos ouvir. Jogão pra ele, hein? Jogão pra ele, exatamente. Como você falou, né? Aconteceu tudo bem rápido. Então a questão foi eu estar preparado nos treinamentos, dando o meu máximo, trabalhando bem com a equipe. E faz total diferença o acolhimento do clube. A parceria dos jogadores, então acho que isso me ajudou muito para quando eu entrar me sentir à vontade e fazer o que eu sei fazer. É um jogo de muita disputa, né? Um jogo grandíssimo, de duas equipes muito grandes. Eu tô me preparando, tô tendo uma sequência de jogos, graças a Deus, então tô bem preparado para o jogo se aparecer a oportunidade. O time inteiro praticamente vem conversar com a gente, vem dar instruções, vem falar como é o jogo, que é um jogo diferente dos iguais, né? Que requer muita atenção. Então hoje o Dudu mesmo veio conversar comigo, dar algumas dicas, e isso ajuda bastante para quando chegar a gente estar bem preparado para o jogo. Muito bem, tá aí ele falando, o jogador entrou e com segurança total, né, Massa? Sim, é um jogador que, cara, não estourou nem o sub-20 ainda, e ele impressiona muito o Abel e a comissão técnica a ponto de, na bronca do vestiário, ser elogiado, tanto ele como o Giai. Lembrando que essa escalação que eu passei é aquilo que eu imagino que o Abel vai fazer, não o que eu faria. Para não ser... Responsabilidade. Amordaçado, ele, né? Exatamente. Não, se quiser me xingar também pode, não tem problema. Então, é um zagueiro muito bom, cara. É um zagueiro ele antecipa bastante, poucas vezes você vai ver ele no confronto com o atacante. O confronto de corpo, sabe? Então ele consegue marcar sem ter que entrar no confronto com o zagueiro, com o atacante adversário. A entrada dele faz com que o Gomes vai jogar do lado esquerdo, porque se ele encaixar o Marcos Rocha ali na direita, eu queria ver o time com 3 zagueiros, Naves, o Gomes e o Vitor, mas como o Murilo não foi, ele não vai pôr os 3 zagueiros para jogar de cara, né? Porque aí imagino que ele vá com o Marcos Rocha para fazer a função do terceiro zagueiro pela direita, segurar um pouco o lado esquerdo, né? Ficar de olho no Gerson, que também cai muito por ali. E imagino um Palmeiras mais defensivo, mais cauteloso, sem marcar alto o tempo todo, ao contrário do que fez no Allianz Parque. É o que eu imagino, mas eu não tenho informação nenhuma, zero informação a respeito do planejamento do time para o jogo de amanhã. Isso, para o jogo de hoje. Isso está sendo tratado de forma muito sigilosa dentro do clube. Esse jogo... Como o futebol é precoce, né? Ele ainda teria 2 copinhas, Copa São Paulo, para disputar, e já está no Maracanã, num jogo desse tamanho, né? Pedro. Esse jogo, Vessa e Arnaldo, também, além de todas as 1000 coisas que existem, tem também um confronto transnacional de treinadores, do tipo o Abel, a figura mais proeminente entre os técnicos estrangeiros que chegaram no Brasil, né? Indiscutivelmente, o cara que mais tempo ficou aqui, que mais ganhou. E o Tite, técnico brasileiro das últimas 2 Copas, que volta ao Flamengo para falar, eu sou um brasileiro e eu sou capaz também. Último brasileiro campeão do mundo. Último brasileiro campeão do mundo, enfim. Também tem isso, né? Nesse duelo. É um baita atrativo também, né? Teve o duelo entre eles no Brasileiro passado. O Flamengo fez um grande jogo, mas acho que a circunstância é outra agora. Eu considero... Você lembra quando a gente trabalhava em jornal e tinha lá o jogo do ano? Sim. Muitas vezes o jogo do ano... Esse é o jogo do ano. Até o momento é o jogo do ano. No futebol brasileiro é o jogo do ano, né? É por uma Copa...
pelo que são os dois times, pelas questões dos técnicos, pelos jogadores envolvidos. Pela parte financeira, que os dois certamente colocaram nos seus orçamentos, pelo menos ali, acho que é semifinal ou quarta de final. Ou seja, vai ter um derrubadinho ali financeira para um para o outro. Pelo caminho, um confronto precoce. Muitas vezes acontece isso em Copas, né? É menos provável acontecer isso numa Libertadores, embora o Flamengo tenha ficado em segundo lugar. Sim. Do que em Copa do Brasil, que o sorteio é livre, né? A Libertadores você leva a campanha da... Às vezes você até direciona o que você quer fazer e tal. Então a Copa do Brasil, como é as bolinhas ali, às vezes acontece, né? Aquela situação, né? Eu acho que, né, Massa, secaram tanto o Palmeiras no sorteio lá, porque o Palmeiras vinha dando sorte nos anos passados, que agora cada sorteio do Palmeiras é uma paulada, né? Foi assim no ano passado. Pegou Botafogo e Flamengo, pô. Cara, né? Ninguém deu mais azar do que o Palmeiras. Qualquer coisa, então, e para o clube que está nesse momento, o Massa falou dessa concentração para reverter, mas precisa ser uma reversão que ela dure 30 dias, porque os próximos 30 dias do Palmeiras definem a temporada do Palmeiras. Porque desgarrou um pouco no Brasileiro, tem 2 confrontos gigantes nas Copas. Não é loucura pensar que pode acabar o ano em agosto do Palmeiras. Não é loucura. Por conta dos adversários. Não é. Entendeu? Não é culpa do Palmeiras. Exatamente. Porque uma coisa. Se é eliminado, fica com o brasileiro livre, data livre. Aí... Não, mas o que ele está falando, se você deixar abrir muito. Mas o brasileiro complicou. Então. Entendeu? Você não pode deixar abrir muito. Você pode morrer em agosto. É por isso a atenção total para esse jogo, que é o começo desse mês. Aí. É isso, então, Arnaldo. Não gosto de concordar com ele, mas ele tem toda a razão nesse aspecto. Tá vendo? Às vezes acontece. Isso, ele capturou muito bem o espírito de como o jogo está sendo tratado. Pelo lado palmeirense. Pelo lado do Palmeiras, claro. Tudo tem duas coisas na vida, né? Esse time, se você pegar aí o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Mike, Zé Rafael, Veiga, Rony, Dudu, esses caras, eles sabem o que está acontecendo com o Palmeiras. Eles já viveram isso. Lembrem-se do jeito que no dia em que eu tirei a cueca pela cabeça, quando ele colocou o time reserva para jogar contra o São Paulo no Allianz Parque. Naquele dia, aquele dia foi muito mais impactante para mim do que qualquer derrota. Eu falei, esse cara enlouqueceu. Ele não sabe o que significa Palmeiras e São Paulo. Com o São Paulo podendo cair, hein? Não ia cair, mas ia dar uma complicada bacana, né? Então, mesmo sendo jornalista com mais de 30 anos e tal, eu falei, meu Deus, cara, esse cara é maluco, né? E de lá pra cá... Foi dali que surgiu, a Abel tem um plano, né? Nós temos um plano e vamos seguir o plano à risca. Foi na coletiva depois deu certo, Palmeiras e São Paulo. Alguns deram certo, porque outros ia pegar o Galo, errado. Certo? Ia pegar o Galo, precisava limpar o Galo na quarta. Era o Fortaleza lá, ele jogou contra o Fortaleza com o time titular, descansou contra o São Paulo e foi jogar com o Flamengo a final da Libertadores. Isso. Entendeu? Sim. Então, esses jogadores entendem isso que o Arnaldo está falando. E o Campeonato Brasileiro, ele está num lugar agora... Coincidentemente, por causa da derrota contra o Vitória, você tem o Inter fora, depois o Flamengo fora, o São Paulo em casa, Atlético Paranaense fora. Tem alguns jogos em sequência que podem lá, quando o Palmeiras for jogar Cuiabá no Campeonato Brasileiro, no final de tudo isso, você pode sim estar a 6, 7 pontos do Flamengo. Entendeu? E aí, cara, aí é muito complicado. O que seria um bom resultado para o Palmeiras hoje? Empate. Você para no empate? Não, ou uma derrota de 1-0. Então, mas isso aí entra a discussão. O empate eu acho um excelente resultado. Excelente, claro. A derrota por 1-0 você acha bom? Nunca acho. Contra o Flamengo eu também não acho, cara. Não, é claro que é ruim, mas nós estamos falando do Flamengo, né? Tudo bem. Não é nada anormal você perder por 1-0, vamos dizer que não está... Não, ok, mas você está vivo. Sim. Mas é péssimo. Péssimo. Claro. Então, mas a diferença entre o péssimo e o bom é muito grande, né? O que eu quero dizer é o seguinte, você perder por 1-0 não é um negócio do outro mundo. Não. Se você empatar por 0-0 é muito difícil. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. A diferença entre uma coisa e outra é muito grande. Sim. Entre você conseguir uma coisa e outra é muito grande, eu quero dizer.
O que eu acho é assim, independentemente do que acontecer hoje, a não ser que é aquela coisa mais improvável, uma derrota por uma margem maior, que eu não acredito, acho que vai ser um jogo parelho, a minha impressão é que, vivaço o jogo da volta, o Abel vai fazer escolhas lá para Porto Alegre para o jogo com o Internacional. Ah, sim. E aí o campeonato vai ficando, como o Massini falou, o campeonato vai ficando... Porque o Palmeiras não tem como não priorizar as Copas, entre aspas, porque são confrontos muito pesados. Por isso o desempenho contra o Vitória tirou o Abel do sério. Agora, Exatamente. faço uma pergunta. Vamos que, nesse momento, a tabela mostrasse o Botafogo em primeiro lugar. Tá bom, para não ser o Botafogo. O São Paulo em primeiro lugar. Você acha que qualquer time, Flamengo e o Palmeiras, ia falar, não, acho que, putz, estamos muito longe aqui do São Paulo, vamos focar nas Copas? Eu duvido. Sim. Você fala, o Flamengo desanima as pessoas Isso. na distância. É que Flamengo e Palmeiras, nesse brasileiro, diferentemente do ano passado, quando o Botafogo, eles estão desde o começo disputando a ponta, né? Então, Flamengo, ano passado... qualquer time que não fosse o Flamengo ou o Palmeiras que tivesse lá em sim. cima, ninguém ia jogar a sim. toalha. Falar, opa, Não, peraí. claro. Sim. É que Ainda mais depois do São ano Paulo, passado, Fortaleza, quem você É quer? que o ano passado, quando o Botafogo vacila, nem Grêmio, nem Flamengo, já tinha o Flamengo, não era? Sim. Do Tinha Tite. até o Bragantino, E lembra? o Galo chegando. Então, aí Aliás, ninguém houve conseguiu. uma cobrança no Tite. Cara, dá pra pegar, hein? Você tá chegando, mas dá pra pegar, lembra? Isso. Ninguém conseguiu né, chegar. Então, é óbvio que essa lição foi aprendida, mas se você chega depois de mês de agosto, 7, 8 pontos do Flamengo, aí é duro tirar, hein? Faltando 12, 13 rodadas, aí é duro tirar e não tem mais confronto direto. O confronto direto no segundo turno é no Maracanã, na sequência. Entendeu? Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Internacional e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras. O Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar na tela aí uma tela com os últimos jogos do Palmeiras e do Flamengo. Não entre eles, os últimos jogos deles em campo. O Flamengo tem. Desculpa, Tironi, só para completar a sequência do Massa. Depois disso, repete, Massa, rapidinho. Flamengo e Palmeiras, Inter e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, Copa do Brasil. Flamengo e Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Botafogo. Botafogo e Palmeiras. Liberta. São Paulo e Palmeiras. São Paulo, Palmeiras e São Paulo. Botafogo. Palmeiras e Botafogo. Olha, Esse é o mês de agosto. eu tô pra te falar que é uma das sequências mais Nunca difíceis vi. que eu já vi de um clube. Por isso o jogo do Vitória, os caras... Agora, se passa por ela, meus amigos. assim... Bom, Sim, aí é o outro lado, né? Aí... Ó, últimos 10 jogos de cada um dos times. Flamengo tem 7 vitórias, o Palmeiras tem 5. Os dois têm cada um empate. São 2 derrotas do Flamengo e 4 do Palmeiras. 18 gols marcados pelo Flamengo, 17 pelo Palmeiras. A distância até que é pequena nesse caso. 10 gols sofridos pelo Flamengo, 8 do Palmeiras. O que pega mesmo são as vitórias, né? 6 pontos a mais, não? São 6 pontos a mais. É engraçado a gente falar, não, o Palmeiras tem um momento ruim e tal, mas a distância ali, quando você pega os 10 últimos jogos, não é tanto assim. Mas é que Mas o 4 de 10, 4 de 10 de derrota pro Palmeiras é muita coisa. Não, e pro Abel é muita coisa, é muito raro. 4 de 10 pro Abel é muita coisa. É muito raro. Esta é a questão.